Então, agora o gabarito. Então, revisando aqui estão os corpos vertebrais. Então, aqui a gente sabe que são 12 vértebras torácicas. Então, aqui a gente sabe que é a última vértebra torácica porque tem a última costela aqui. Então, esse aqui deve ser o corpo vertebral de T12. Então, aqui está a 11ª costela direita. Aqui está a 12ª costela direita, certo? Então, 1, 2. Então, aqui a gente tem a bolha gástrica. Então, se eu perguntar para vocês se essa radiografia foi feita em decúbito dorsal ou ortostase, qual que é a resposta? Ortostase, certo? Pela presença aqui da bolha gástrica. Então, vamos tentar acompanhar agora o intestino grosso, tá? Então, a gente começa aqui no seco. Então, aqui a válvula iliocecal deve estar mais ou menos para cá. Essa região mais inferior direita está o ilho. Essa região mais superior esquerda está o jejúno, certo? Então, a válvula iliocecal deve estar mais ou menos aqui. O apêndice deve estar por aqui. Então, aqui está o seco. Então, aqui está o cólon ascendente. Aqui está o ângulo hepático do cólon. E aqui está o cólon transverso. Então, olha o aspecto aqui do conteúdo fecal dentro do intestino grosso. Aquele aspecto heterogêneo com gás entremeado aqui a matéria fecal. Bem típico do cólon. A gente não vê isso daqui, não é normal, não costuma ver no intestino delgado esse aspecto. Aqui está o ângulo hepático do cólon, aqui está o cólon transverso. Então, como o paciente está em pé, então o ângulo hepático aqui tende a vir mais para baixo e o cólon transverso também, tá? Então, em ortostase, o cólon transverso pode vir aqui até embaixo, aqui não é incomum, certo? Aqui está o cólon transverso, então ele sobe, e aqui está o ângulo esplênico do cólon. E aqui começa o cólon descendente. Aqui a gente vê um pouquinho de alças delgadas e aqui sigmoide também, meio que tudo entremeado aqui, difícil diferenciá-los. Continuando aqui as estruturas ósseas, então aqui está o sacro, então aqui estão as articulações sacro-ilíacas e aqui o osso ilíaco. Cabeça femoral esquerda, aqui está a crista ilíaca e acho que a gente revisou tudo aí. Só para a gente ver agora as estruturas dos órgãos, né? Então aqui está o contorno inferior do fígado, dá para ver muito bem aqui, rechaçando o ângulo esplênico do cólon. Então se tivesse uma hepatomegalia, o fígado cresceria para cá. A gente consegue ver aqui a linha do músculo ilio-psoas direito e aqui o esquerdo, tá? Aqui está a linha pré-peritoneal dos dois lados. E aqui a gente também consegue ver a sombra renal. Olha, aqui está o polo inferior do rim direito, aqui está o contorno certinho e aqui é o polo superior do rim direito. Então, entre o músculo psoas e o rim, a gente tem uma gordura que dá esse contraste aqui, para a gente conseguir diferenciar e ver o contorno certinho do rim direito. E aqui no rim esquerdo, ó, um pouquinho mais acima, que está o polo superior o polo inferior do rim esquerdo. Aqui o contorno superior, então o rim esquerdo está aqui. A gente consegue até medir o tamanho do rim se a gente quiser. E tem uma alteração nessa radiografia. Se alguém conseguiu identificar, parabéns. Mas tem uma alteração bem aqui, ó. Então a gente vê que tem uma estrutura ovalada, hiperdensa nessa topografia. Onde que está essa alteração? Então não tenho certeza absoluta. Pode estar aqui no músculo ilio-psoas, uma calcificação aqui no músculo? Poderia. Poderia estar na pele, poderia estar em alguma alça intestinal que deglutiu alguma coisa densa. Mas eu sei que aqui também está o trajeto do ureter. Então aqui está a pelve renal. Então aqui está o rim esquerdo. Então o ureter vai sair mais ou menos aqui e vai acompanhar aqui nessa região até ganhar aqui a bexiga. Tá? Então aqui tem um provável cálculo ureteral proximal, aqui possivelmente dando uma hidronefrose que eu não consigo ver nesse exame. Só se eu injetasse contraste
na veia do paciente, contraste iodado, fizesse uma urografia e escritura, aí eu poderia ver o sistema coletor aqui esquerdo dilatado, uma hidronefrose, mas aqui eu só vejo o cálculo, certo? Tem até uns cálculozinhos aqui também nos cálices renais à esquerda. Beleza? E aqui está o gabarito oficial aí das respostas dos números. Então, quando eu analiso uma radiografia simples, então qual que é a rotina? A gente tem que ter uma semiologia, uma rotina de avaliar todas as estruturas. Então, primeiro eu vejo a distribuição gasosa, então avalio se tem alguma alça intestinal com o calibre aumentado, tanto de delgado quanto de intestino grosso, e se tem presença de níveis hidroaéreos, isso com o paciente em pé. Tento procurar sombras renais, como a gente fez no slide anterior, vejo o eixo e tamanho, vejo as linhas referenciais do abdômen, que a gente também viu, tá? A linha do psoas e a linha da gordura pré-peritoneal. Vejo se tem sinais de visceromegalias ou massas, então a gente vê se tem alça intestinal rechaçada por alguma coisa. A gente consegue ver o fígado baço e procura por rechaço de alças intestinais. E vê sempre as partes ósseas, então a gente pode fazer diagnósticos de doenças pelas alterações ósseas. Então, costelas, corpos vertebrais, tecido subcutâneo. E também procura por calcificações patológicas. Então, a gente tem que ter noção de onde que estão as alterações, ver quais órgãos estão naquela topografia para a gente tentar fazer um diagnóstico da etiologia daquela calcificação, certo? Então, uma coisa que eu queria que vocês soubessem bem também é do sinal da silhueta. Então, vocês lembram lá do módulo de tórax? Aqui está uma radiografia de tórax. Então, por que que a gente... Se vocês aqui está uma consolidação, aqui no hemitórax direito. Se eu te perguntasse em qual lobo provável que está essa consolidação, então vocês têm que saber, vocês têm que responder lobo médio. Por quê? Porque eu perdi o contorno aqui do coração à direita. Então, se eu tivesse continuado com o contraste entre o pulmão e o coração, eu estaria vendo o contorno direito aqui do coração que eu não estou vendo. Então, eu infiro que essas opacidades nos alvéolos está no lobo médio, tocando aí o coração, certo? E eu perdi a linha do coração. Então, é o sinal da silhueta. Isso aplica muito na radiografia do abdômen também, tá? Por que naquela radiografia eu via a linha do psoas, então aqui está o músculo ilho-psoas direito, e aqui está o esquerdo, e aqui está o rim. Por que que eu via bem o contorno da linha do psoas e do rim? Porque tem gordura entre elas. Então aqui, lembrar, a gordura é bem escura porque é muito pouco densa, é hipodensa. Então ela é bem escura. Então tudo isso daqui é gordura dentro da barriga. Olha o subcutâneo aqui cheio de gordura. Esse paciente aqui deve ser um pouquinho obeso. Então isso aqui tudo é gordura no subcutâneo. Aqui é gordura intraperitoneal, certo? Aqui estão as alças intestinais. E aqui eu vejo entre o músculo ilho-psoas e o rim, que tem gordura também. Se por acaso tivesse alguma densificação dessa gordura, que a gente vê principalmente nos processos inflamatórios, que a gente vai ver mais para frente, se essa gordura densificou, edemaciou por algum motivo, a densidade dela vai ficar semelhante à do músculo psoas e do rim. E eu perderia o contorno aqui na radiografia, tá? Isso é muito importante. Então aqui eu tenho o fígado, aqui eu tenho o rim direito, aqui eu tenho o rim esquerdo, aqui tem uma hidronefrose, aqui tem a pelve renal e o ureter proximal esquerdo está dilatado por um provável cálculo renal lá embaixo, certo? Então aqui um resumo disso tudo, a gente tem que fazer um checklist, tá? Então primeiro, tentar identificar se o paciente está em decúbito dorsal ou se está em ortostase. Tentar traçar os contornos do fígado, baço e rins. Tem visceromegalias? Tentar identificar a linha do psoas visível. Se ele tiver apagado, é porque provavelmente pode ter alguma alteração ali inflamatória apagando ali a linha do psoas. Lembrar do sinal da silhueta. Tem alguma calcificação patológica em algum lugar, ou seja, alguma coisa densa que não era para estar denso. Tente determinar a posição do estômago, delgado e colo. Então, tenta
desenhar um pouquinho no trajeto onde que estão as alças intestinais. A dilatação de alças, então tem um padrão de mais gás do que o habitual ou não, certo? Tem gás fora de alças intestinais, então só tem gás dentro do trato digestivo. Se tiver gás fora do trato digestivo é porque tem alguma patologia, certo? Como naquele caso do pneu peritônio. Tinha gás entre o diafragma e o fígado que não era para ter. Há alguma alteração óssea, como fraturas ou lesões? Então aqui, tem alguma fratura, alguma coisa alterada nas partes ósseas? Então sempre avaliar também o osso, tá? Então aqui mais uma vez, ó, o contorno inferior do fígado, aqui está a bolha gástrica, então provavelmente em ortostase. Aqui está o rim esquerdo, certo? Olha o contorno do rim esquerdo. E aqui está o contorno do rim direito, olha o polo inferior do rim direito. Então aqui nem sempre a gente vê tão bem as linhas, o contorno, dependendo aí das sobreposições. Mas nesse caso aqui deu para ver bem o rim esquerdo e o rim direito aqui, tá? Costelas, então aqui os ossos, estruturas ósseas normais. Alças intestinais, então aqui a gente vê pouco gás nas alças intestinais, tá? Então aqui na região, bem aqui do meio, vocês percebem que está um pouquinho menos denso, porque tem gás provavelmente no intestino grosso, tá? A gente vê algumas alstrações aqui. Aqui pode ser até o cólon transverso. A gente tem um pouquinho de gás aqui também na pelve, mas difícil de ver aqui alças intestinais aqui nessa radiografia, tá? Linha do psoas direito, linha do psoas esquerdo, linha da gordura pré-peritoneal à direita e aqui à esquerda, tá? E tem uma alteraçãozinha aqui, ó, uma coisinha mais densa aqui, que também é um cálculo renal, certo? Está aqui projetada, aqui também no processo transverso direito de L3 nesse caso, certo? Outro casinho aí. Então aqui a gente já consegue ver melhor as alças intestinais, tá? Aqui a gente também consegue ver ó, o contorno inferior do fígado, contorno inferior do baço, que a gente conseguiu ver o baço que está um pouquinho aumentado aqui. Ver o rim muito bem aqui também, certo? Polo inferior do rim esquerdo e polo superior do rim esquerdo. Aqui está o polo inferior do rim direito, ó. Linha do psoas direito, linha do psoas esquerdo. Estruturas ósseas normais, base dos pulmões aqui normais. E aqui a gente consegue ver melhor as alças intestinais. Então a gente vê poucas alças delgadas, tem um pouquinho de alça delgada aqui, então não tem dilatação de alças delgadas. E aqui a gente vê o intestino grosso muito bem, ó. Cólon ascendente, ângulo hepático, cólon transverso, ângulo esplênico, cólon descendente e aqui o sigmoide, certo? Então aqui uma análise de uma radiografia normal também. Talvez tenha aqui um pouco de aumento aqui do baço e do fígado, certo? Então sempre olhar a distribuição gasosa. Então, como eu falei anteriormente, no estômago sempre vai ter gás. Alças intestinais delgadas a gente vê um pouquinho, olha aqui, hipodenso aqui, isso aqui é delgado, é na região central, só que não tem tanto e não tão dilatadas, normal, tá? No colo a gente vê muito gás, é geralmente fácil ver o colo na radiografia, e aqui a gente também consegue ver o reto, certo? Gás dentro do reto. E nesse caso, tem alguma alteração? Então a gente vê aqui, ó, fígado chegando aqui até o ilíaco, ó, contorno inferior do fígado. Então isso daqui é uma hepatomegalia rechaçando as alças intestinais. Olha aqui como o ângulo hepático do cólon está deslocado aqui para a região mais medial do abdômen. Então isso aqui é pelo aumento do volume do fígado, certo? Numa criança. Eu sei que é criança porque as físias aqui ainda estão abertas. A coluna aqui também é típica de criança, certo? E nesse caso, o que a seta está apontando aqui? Então aqui é uma esplenomegalia, certo? Então aqui a gente consegue ver o contorno inferior do fígado e o contorno inferior do baço aqui, também região aqui, chegando aqui quase na cavidade pélvica. Ó. Bem grande esse baço. Então, isso aqui é uma esplenomegalia, também rechaçando, olha aqui o intestino todo deslocado aqui para a região mais mediana aqui, certo? Aqui também a gente consegue ver o rim direito muito bem.
e o rim esquerdo. Olha, o polo inferior do rim esquerdo e o polo inferior do rim direito. A gente continua no próximo.